E aí pessoal, professor Gessé na voz aqui. Vamos dar início a mais um estudo de finalização do capítulo 2 do caderno 4 de ciências do nono ano, tá? Então é um estudo de ciências aplicado aí à física, tá bom? Hoje vamos falar desse tema maravilhoso que é o magnetismo, tá bom? A palavra magnetismo ela é relativa a uma região da Grécia, a Magnésia, com abundância de magnetita, né, que é um minério que apresenta propriedades magnéticas naturais, é o ímã natural. Lá nessa região existe, né, esse minériozinho na forma de rocha, que ele tem a característica de um ímã. O magnetismo ele é uma propriedade, certo, de alguns materiais conhecida dos seres humanos desde a antiguidade. Então isso é desde muito tempo que os ímãs eles são conhecidos, não é uma coisa tão atual. Está relacionada à atração, tá, e à repulsão entre determinados corpos chamados ímãs. Os ímãs sempre apresentam dois polos magnéticos, situados em lados opostos, né, o polo norte e o polo sul. Então aqui nós temos a representação de ímãs, tá? Esse N é de norte, esse S é de sul, então ele tem duas partes, sempre vai ter duas partes. O polo, o que a gente chama de polo norte, e a outra metade dele vai ser polo sul, não importa o tamanho do ímã. Tá? Ele sempre vai ter esses dois polos, tá, ok? Então, aqui a gente tem a representação de alguns ímãs em algumas orientações, né? Esses aqui que estão deitados, esses aqui que estão em pé, são barras de ímã como a gente conhece no nosso cotidiano. Então, a gente tem a representação dos polos, tá? Esse polozinho vermelho é o norte, esse polozinho em S, azul é o polo sul. À direita, né, a gente tem um outro tipo de ímã, tá? Que é a caracterização de um campo magnético. Esse polo norte e esse polo sul ele geram um campo aqui ao redor, que é uma área, tá? Que fica influenciada pelo magnetismo. Então a gente colocou aqui, ó, nessa imagem, limalhas de ferro, né? Aquele pozinho residual do metal ferro. E aí o ferro ele tem características ferromagnéticas, né? Ele tem uma propriedade que é atraída pelo ímã, né? Pelos polos do ímã. E aqui essa região arredondada é justamente o campo formado, né? A limalha ela vai sofrer alterações, né? E formam essas linhas aqui que se organizam, né? E que formam o campo magnético. Tá? A gente consegue perceber aqui o tamanho do campo magnético gerado pelo ímã. O formato dos ímãs, né, ele pode variar, tá? Como a gente está vendo aqui, ele é na horizontal, né, compridinho. Aqui ele já está curvado, tem os cilíndricos, esféricos, de toda forma. E consequentemente, né, a configuração de seus campos magnéticos também muda, né? Quando você muda aqui a configuração dele, também muda o campo magnético. O campo magnético de um ímã ele pode ser observado por meio do acúmulo das limalhas de ferro. Outra característica importante dos ímãs está relacionada à sua quebra. Se a gente partir um ímã, tá? Por exemplo, a gente for partir um ímã aqui, tá bom? Eu vou já fazer aqui uma anotação para vocês. Se eu, por exemplo, quebrar, né, um ímã, não pense, né, que eu vou ter aqui a divisão só de polo norte para um lado, tá? Deixa eu anotar aqui. Só de polo norte para um lado e de polo sul para o outro. Não. Quando você quebra, né, a gente vai ter novos dois ímãs, né? Aqui vai ser um ímãzinho menor, mas aí ele vai ter novamente um polo norte e um polo sul aqui embaixo. Aí eu vou ter outro pedacinho que vai ser formado, vai ter um novo polo norte e um novo polo sul, tá bom? Então, mesmo com a quebra, né, suas propriedades magnéticas são mantidas, tendo em cada um dos seus polos, né, polo norte e polo sul, em posição como no ímã original. Então o polo norte vai ficar aqui em cima e o polo sul aqui embaixo novamente, tá? Então essa é uma propriedade dos materiais magnéticos. Os ímãs são especialmente capazes de atrair metais, tá? Eles atraem muito bem os metais, já materiais poliméricos como os plásticos, compósitos, né? E os materiais cerâmicos não atraem, ele atrai apenas metais. E nem todos, né? Mas nem todos os metais ele atrai, só algumas classes especiais. Se tentarmos atrair, né, uma latinha de alumínio, por exemplo, a gente não vai conseguir, tá? E alguns tipos de metais eles não têm essas propriedades de se atrair. Os metais, né, que podem ser atraídos pelos ímãs são chamados de ferromagnéticos, né, como o ferro, o cobalto e o níquel, tá bom? Se você for tentar usar um ímã com alumínio, vai dar erro, não? A estrutura eletrônica do alumínio, tá?
A estrutura atômica dele não permite essa influência desse campo magnético, eletromagnético que é gerado aqui pelo ímã, tá bom? Então essas são informações muito interessantes, né? E aí existe também os eletroímãs, tá? Os eletroímãs que eles são utilizados, né? Eles são formados, né? De forma temporária, tá? Um eletroímã é um equipamento que ele vai sofrer uma alteração. Vou fazer um esquema aqui rapidão para vocês de um eletroímã. Então, pessoal, existe uma aplicação bem legal, né? Eu fiz aqui um pequeno circuito, tá? Onde eu tenho uma bateria, tá bom? Essa bateria, né, ela vai ter fios condutores ligados nela e que vão ser enrolados, ó, tá? Em forma de senoidezinho aqui numa barra de um metal que tem de um material ferromagnético, né? Eu vou ter aqui um material ferromagnético, eu vou passar essa corrente, né? Quando a corrente começar a passar aqui e passar, né, por essa seção desse metal, ele vai adquirir propriedades magnéticas, tá? Mesmo ele não tendo uma propriedade magnética ali no momento, tá? Vamos supor que seja uma barra de cobre, e aí eu passando essa corrente, né, nesse metal, ele vai adquirir propriedades magnéticas. Então, se eu ligar o circuito, ele vira um ímã. Se eu desligar, ele não vira mais um ímã, né? Ele volta a ser as suas propriedades normais. Então, isso é uma vantagem, porque tipo, o ímã natural que a gente acabou de ver agora, aquele que é encontrado na natureza, ele tem aquela propriedade sempre. Não tem como eu desabilitar ela. Aqui no ímã, né, no eletroímã, ele só vai funcionar quando eu passar a corrente. Então eu posso ligar e desligar, né? Eu botei aqui uma barrinha de ferro que vai atrair, ó, né, quando eu ligar o circuito. Então ele é muito aplicado na indústria, né, nos geradores. Por exemplo, aqueles guindastes de sucata. Você tem um grande eletroímã. Você aciona o circuito, né, vai gerar uma corrente e ele vai conseguir pegar ali os carros antigos, peças bem pesadas. E aí quando você quer largar a peça em algum lugar, você desliga o ímã e ele solta. Então os eletroímãs, eles são muito importantes aí na indústria, tá? Principalmente na construção civil. Essas são algumas das aplicações, tá bom? A Terra também, né? Ela influencia nas bússolas, né? As bússolas que funcionam através do magnetismo. O núcleo da Terra, pessoal, ele é formado principalmente por níquel, ferro, tá? Então o núcleo do nosso planeta, como tem aqui, ó, ele é um grande ímã, tá? A Terra tem um campo eletromagnético, tá bom? Que aí ajuda, né, em bastante tecnologias, como os celulares e tudo mais. Então, a Terra ela é um grande ímã, ela tem um polo norte e um polo sul, tá bom? Polo norte e polo sul. E aí a gente pode considerar ela um grande ímã, não um eletroímã, né, mas um grande ímã, tá bom? Então essas são informações importantes sobre o magnetismo para que a gente possa fechar aqui os nossos estudos. E revisem, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente se vê na aula de revisão para nossa complementação da nossa jornada de estudos de ciência. Forte abraço e até a próxima.